Estamos de volta com o Tambaú Debate. Hoje de manhã, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Frei Anastácio fez um pronunciamento bastante exaltado por causa de um processo de despejo, de uma ação de despejo que resultou na expulsão de vários poceiros em uma fazenda em Mogeiro, Josval. É o segundo pronunciamento do deputado Frei Anastácio da semana de quinta-feira para cá sobre essa história da desocupação de uma propriedade que estaria ocupada por trabalhadores sem terra lá em Mogeiro. A polícia, hoje pela manhã, novamente cercou a área para complementar a desocupação. E o deputado Frei Anastácio se irritou porque, segundo ele, havia uma expectativa, o juiz havia prometido, de que hoje faria uma reunião com representantes do INCRA, com representantes dos proprietários, os trabalhadores, para tentar um acordo antes da desocupação. Como houve a ação da polícia logo cedo, antes de qualquer iniciativa da reunião, então o deputado Frei Anastácio achou que aquilo ali era uma violência, que a polícia, então, acabou se antecipando a uma possibilidade de acordo. Foi para a Assembleia, fez novamente um pronunciamento muito contundente, dizendo que vai continuar, sim, defendendo os trabalhadores rurais de qualquer forma, e até disse, exaltado lá, que não pensa em porra de mesa de jeito nenhum, porque nessa discussão lá na Assembleia, que todos os deputados, velhos e os novos, só têm pensado na reeleição da mesa diretora, que vai acontecer em fevereiro ainda. Então ele saiu com essa expressão, diz que não pensa em porra de mesa, só pensa no trabalhador. Foi a declaração dele. Depois pediram para tirar a expressão da ata, eu até acho que nem precisava, né? É claro, disse que tem um decoro parlamentar aí para ser cumprido, mas os parlamentares da tribuna usam o decoro, é Vossa Excelência, não sei o que, não é o caso de Frei Anastácio, mas lá fora, tá certo, perde a compostura completamente. O pedido para retirar a expressão foi feito pelo deputado Edmilson Soares, que estava presidindo a sessão no momento. Ainda na Assembleia, outro tema de destaque foi o pedido de pauta para julgar as contas de Ricardo Coutinho. O deputado Caio Roberto, que é relator do processo das contas do governador de 2011, ele avisou hoje que vai pedir pauta, sim, para julgar ainda este ano as contas do governador. Essas contas do governador estão desde o primeiro semestre lá na casa, já foram julgadas pelo Tribunal de Contas. Teve uma polêmica no Tribunal de Contas, os auditores e o Ministério Público pediram a reprovação das contas do governador, mas os conselheiros aprovaram as contas do governador, foi para a Assembleia e era antes da eleição, muito antes da eleição, houve muito debate sobre isso, não se chegou ao consenso, passou a eleição e agora Caio Roberto já avisou, inclusive, que o parecer dele é pela rejeição das contas do governador lá na Assembleia Legislativa. Ele aponta, segundo ele, dois motivos que teriam fundamentado, que teriam comandado a decisão dele no sentido da rejeição, que seria a redução do repasse de verbas para os outros poderes do governo e a aplicação inferior ao que determina a Constituição, que em educação, que são os 25%. Então, essas duas razões seriam suficientes, segundo ele, para o relatório dele ser pela rejeição. Mas dá muita polêmica ainda na Assembleia, Cláudio. Muito bem, nós voltamos agora a conversar com o secretário nacional de Reordenamento Agrário, Ademar Almeida, que estava falando, aliás, eu deixei uma pergunta antes do intervalo, que era sobre justamente o caso da Fazenda Paraíso, lá em Mogeiro, que foi objeto do pronunciamento do deputado Frei Anastácio. Vocês estão acompanhando também casos como esse? Olha, Cláudia, nós acompanhamos no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e essa é uma área de atuação do INCRA, né? Então já não é uma área que eu pessoalmente tenho acompanhamento, então, portanto, eu não tenho domínio deste caso em particular, né? O fato é que hoje a questão fundiária no Brasil, ela continua sendo uma questão muito latente, uma questão muito importante, né? Ainda temos muitos brasileiros que demandam o acesso à terra e diversas situações presentes que acabam gerando esse tipo de conflito. Essa informalidade nas relações agrárias ainda é muito frequente? Informalidade? Digo, de não se ter o título, viver naquela terra cultivando. É o que eu anunciei um pouquinho antes, né? Reiterando, é isso. No semiárido, eu sem medo de errar, eu digo 70% das famílias que estão no semiárido brasileiro não têm a documentação de propriedade do seu lote, né? Embora sejam legítimos proprietários, né, da área que estão ocupando e da área que estão produzindo. É um processo histórico, a superação disso não é fácil e envolve conflitos de interesse em determinadas situações, como nessa fazenda que você está trazendo. O deputado Frei Anastácio, ele é um grande parceiro da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais. Quero deixar o testemunho aqui. Realmente é de se lamentar
que a situação não possa ter evoluído para um processo de diálogo, que acho que é o melhor caminho para que a gente construa soluções, né? E elas vêm sendo construídas com mecanismos que inovaram essa questão fundiária no Brasil, por exemplo, o crédito fundiário, que é um instrumento que, pela via negocial, se possibilita o acesso à terra de trabalhadores sem terra. Esse programa de reordenação que vocês estão fazendo demora, me parece que demora, porque o primeiro já foi anunciado, já tem um pouco mais de um ano, demora, e parece caro. Por que é tão difícil, por que é tão complicado se fazer esse trabalho? Olha, Joseval, eu acho assim, ele é demorado. A expectativa que a gente tem quando anuncia uma política pública é que em poucos meses a coisa esteja resolvida, né? Mas, na verdade, eu tenho toda uma série de procedimentos que precisam ser adotados para que, de fato, a política pública tenha segurança devida. O que é que nós queremos? Em Lagoa Seca, o trabalho que foi feito não é passível de qualquer questionamento legal, jurídico, administrativo. Todas as propriedades, além de cadastradas e medidas, tiveram seus títulos de propriedades registradas no cartório de imóvel. Então, diferente de outras situações em que a gente viveu, em que processos de regularização foram feitos, eles não resultaram nessa segurança que nós estamos proporcionando agora. E isso é importante destacar, um importante papel do Instituto, do ITERPA aqui na Paraíba, que soube levar até o final esse programa para que a gente conseguisse ter essa segurança. Lagoa Seca demorou mais, Remígio está em andamento, eu acredito que vai ter um prazo menor. E de quanto tempo mais ou menos nós estamos falando? Olha, a gente não entrega um título com menos de um ano de trabalho. É muito difícil que a gente consiga entregar, né? Agora, os primeiros projetos que nós fizemos, nós levamos 2, 3 anos. Porque quando você entra numa propriedade, você, muitas das vezes, ressuscita, vamos dizer assim, um conflito social que está apaziguado, né? 2 irmãos, um deles migrou para um outro estado, apenas um ficou na propriedade, os pais faleceram. Na hora que você chega para medir essa propriedade, este conflito que está apaziguado, porque um dos irmãos foi embora, ficou apenas um na propriedade que é pequena, não é passível de divisão. Bom, e agora? Quem vai receber o título? Então, esse tipo de situação, ele é encontrado a todo momento, a cada propriedade. É esse o maior empecilho, o maior entrave? Esse é um dos elementos que estão presentes. Uma das questões que precisam ser enfrentadas são gerações que ocuparam e que foram fracionando e que foram transacionando e que tudo de uma forma informal. Certo? Então, trazer isso para a formalidade num processo de diálogo, de construção de soluções, até agora, eu não tenho conhecimento de uma ação judicial que questione um trabalho de regularização desse que nós temos feito no Brasil inteiro, que já resultou na entrega de mais de 50 mil títulos de propriedade. Então, realmente, a paciência e o trabalho bem feito, ele nos ajuda. Vocês anunciam agora, são 19 municípios, né, nessa área de Campina Grande. Eu vejo que é da Borborema, mas segue toda a Serra da Borborema, então, de Campina Grande em direção ao Brejo, né? Que a gente até poderia falar nos municípios, Cláudia, daqui a pouquinho, porque pega a Serra da Borborema e vai seguindo assim até a região do Brejo, a região de Pilões, a região de Serraria, aquela região ali do Brejo Paraibano, Serra toda. Quanto tempo para esses 19 municípios vocês imaginam que pode ser feito esse trabalho? Olha, quinta-feira nós vamos terminar essa oficina técnica que a gente tratou na abertura aqui do trabalho de vocês. E na quinta-feira nós vamos apresentar um cronograma, certo? Por onde nós vamos começar. Então já tem alguns processos, isso a gente pode dizer, que é o aprendizado que nós tivemos na situação anterior. Então, por exemplo, coisas de caráter administrativo mesmo. Eu iniciei o trabalho em mais de um município ao mesmo tempo. A gente percebe que isso, no final das contas, acaba atrasando o trabalho. Então, é melhor concentrar os esforços num único município ou no número de municípios que a minha capacidade operacional me permite, num curto prazo, concluir o trabalho. Então, isso deve buscar uma brevidade e o mecanismo que nós temos é contratação de prestadores de serviço que fazem a medição de campo.
Então, à medida que a nossa capacidade, quando eu digo a nossa, eu estou dizendo do ITERPA, quando a nossa capacidade operacional de gerir os contratos, ela se amplia, a nossa capacidade de contratar os prestadores de serviço também fica ampliada e, com isso, nós podemos ganhar celeridade na execução. Que outros programas importantes tem no âmbito do seu ministério aqui para essa região do Nordeste, essa região da Paraíba, que esteja em execução? Vou deixar essa resposta para daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Ok.